Olá, seja bem-vindo ao canal. Meu nome é Márcio Lourenço e vou acompanhá-lo nessa série de criação de projetos 3D. Nós vamos utilizar um software gratuito da Autodesk para entrar nesse mundo de projetos 3D. O software que vamos utilizar está aqui ao lado, é o Tinkercad. Ele é um aplicativo web gratuito, então nós não precisamos nos preocupar aí com a licença da Autodesk. Ele funciona totalmente online no seu navegador, então você pode acessar de qualquer lugar. E o Tinkercad é muito utilizado por pessoas que estão iniciando nesse mundo de projetos 3D. Você consegue fazer muita coisa, modelagem, consegue fazer projetos complexos utilizando o Tinkercad da Autodesk. E futuramente você pode ir para outros softwares de modelagem, se for ali, se você tiver uma necessidade. E o nosso primeiro projeto vai ser a criação de um porta-copo. Está aqui ao lado na imagem. Então, esse porta-copo nós vamos conseguir modelar no Tinkercad usando as ferramentas básicas. Esse será o nosso primeiro projeto. E a partir desse porta-copo, você pode mandar para a sua impressora, configurar ali o perfil da sua impressora, ver como fica melhor a impressão, assim por diante. Então, esse vai ser o nosso primeiro projeto. Nós vamos aprendendo ali as ferramentas aos poucos e no final vamos ter aqui esse porta-copo para poder imprimir o nosso primeiro projeto ali. É uma felicidade de ter o seu projeto, algo que você fez, você modelou, foi lá, fez do zero e já está conseguindo imprimir na sua impressora 3D. Então vamos aqui para a tela do Tinkercad. Como ele funciona online, a primeira coisa que precisa ter é uma conta. Então aqui o processo de conta é bem tranquilo. Eu vou clicar no botão inscrever-se. Aqui nessa parte de login, eu não vou entrar nem como educador e nem como aluno. Eu vou criar uma conta pessoal e assim eu posso logar com o meu Gmail. Então eu vou logar aqui com o Gmail. Você pode usar o seu Gmail, se for o caso, acho que a maioria utiliza dessa forma, e a gente já começa o nosso projetinho. Vamos lá então? Ok, o meu aqui já carregou a interface, né, o dashboard do meu Tinkercad. Aqui eu já tenho alguns projetos que eu estava fazendo, alguns deles eu vou fazer durante a série, mas vamos criar um projeto do zero, totalmente do zero. Então eu vou clicar no botão criar, ele já vai aqui mostrar quais são as opções. Nós podemos criar aqui blocos de código, quem quiser trabalhar com Arduino, a parte de circuitos também. O nosso foco é projetos 3D. Então vou clicar em projetos 3D, já vai abrir aqui a interface para a gente começar a criar. Ele já vai carregar essa interface do Tinkercad. Do lado direito, nós temos as ferramentas, né? Nossa caixa de ferramentas, o menu superior, conforme os outros softwares, e do lado esquerdo, nós temos a parte de navegação para a gente conseguir virar o nosso projeto aqui na nossa área de trabalho, no nosso palco, como você queira chamar. Uma configuração importante. Aqui na parte inferior, onde está escrito ajuste de grade, nós temos as medidas. Então, nós estamos trabalhando com a unidade de milímetros, que é o padrão. Nós não vamos mexer nesse momento aqui. Então, começamos trabalhando com milímetros. Ele está aqui 1 milímetro, 1 milímetro. Temos para cima aqui meio, 0,25 e aqui 0,1 milímetro, né? Então, nós vamos trabalhar com essas medidas, que é o padrão do Tinkercad. Logo aqui na nossa interface, nós temos a área que nós conseguimos trabalhar. Essa área branca, nós podemos colocar objetos aqui fora também que nós não queremos usar. Quando você está modelando, você está criando o seu projeto, você pode colocar formas do lado externo e quando você precisar, você arrasta aqui o seu plano de trabalho para o seu local de trabalho. Aqui no momento eu estou usando o mouse para poder fazer esse zoom aqui, aproximando e depois voltando. Então eu estou usando a bolinha do mouse, né? É o scroll. Então eu estou usando o scroll do mouse sem apertar nenhuma tecla, simplesmente o scroll. Então eu consigo aproximar e consigo é, distanciar. Então é assim que você vai usar. E também para poder mexer aqui a nossa área de trabalho, eu consigo clicar com o botão esquerdo do mouse aqui, né, para poder mexer. Tá vendo? Eu consigo clicar com o botão esquerdo, fazer a seleção. E o botão direito do mouse, se você clicar, você consegue mexer no plano. Então,
eu estou aqui esquerda, direita do mouse, eu consigo rotacionar. Esse eu estou usando o botão esquerdo do mouse. E o botão direito, que é o botão normal, a gente consegue selecionar o nosso objeto assim por diante. Então, quando precisar mexer, é o botão esquerdo. Vamos lá criar o nosso primeiro projeto, que vai ser aqui o nosso porta-copo. Ele é um retângulo, então nós vamos começar aqui a nossa primeira forma. Vou puxar aqui o retângulo, vou clicar sobre essa caixa aqui com a estrelinha, que é o retângulo. Vou arrastar ele para minha área. Estou aproximando aqui o zoom. E aqui começa o nosso primeiro projeto. Eu tenho algumas configurações aqui ao lado que nós vamos mexer. Eu vou falando de cada uma delas conforme a gente vai precisando. Nesse início, se falar o que é o raio, etapas, comprimento, pode ser que a gente esqueça aí no decorrer do caminho. Então, conforme a gente vai precisar usar, eu vou falando de cada uma dessas configurações desse bloco. Cada ferramenta aqui tem uma configuração diferente. Eu vou colocar aqui o cilindro, você vai ver que a configuração já mudou. Ele só tem lados, chanfro e segmentos. Eu tenho aqui a caixa, né, ou o nosso quadrado aqui, ele tem raio, tem etapas, comprimento. Então, cada objeto vai ter uma configuração, então não se preocupe com isso agora. Nesse momento, vou colocar aqui o nosso bloco. Para a gente fazer esse exemplo aqui do nosso porta-copo, eu vou deixar a altura dele com 5 milímetros. Então, a primeira coisa, eu vou virar aqui a minha grade, eu vou deixar ele da forma frontal. Ó. Eu estou segurando o mouse e estou puxando. Eu também poderia usar a parte de rotacionar aqui do lado esquerdo. Se eu clicar nessa palavrinha frontal, ele vai deixar o nosso objeto aqui frontal. Eu tenho a parte da altura, que é nesse quadradinho branco. Eu vou clicar nessa parte da altura e eu posso digitar aqui dentro, que eu quero 5. Então eu tenho 5 milímetros aqui. Foi até interessante que ele ficou no alto, então ele está flutuando aqui o nosso objeto. Eu preciso apoiar ele aqui na nossa base. Do lado da caixa de ferramenta no nosso menu, eu tenho aqui a opção de soltar no plano. Então eu vou clicar, ele vai ficar aqui no plano, já está certinho. Agora eu tenho em questão do tamanho, nós vamos fazer a nossa base aqui do nosso porta-copo com 85 centímetros, milímetros, né? Senão ia ficar grande demais. Então nós temos aqui 85 milímetros. Então eu vou clicar aqui em um desses retângulos e eu vou colocar aqui 85 milímetros. Lembrando que nós estamos trabalhando com milímetros e não centímetros. Também posso fazer isso do outro lado, aqui também 85 milímetros. Nós já temos a nossa forma. Eu vou clicar com o botão normal aqui do mouse e já temos a nossa forma aqui da nossa base. Ela tem 5 de altura por 85. Eu poderia ter trocado também tanto a largura aqui em ambos os lados ao mesmo tempo. Se eu clicar em um desses retângulos, seguro, pressiono o Shift aqui no meu teclado, clico no outro e ele fica aqui a marcação dos dois pontos. Se eu mudar aqui para 80, você vai perceber que vai mexer aqui em cima também. Porém, isso também fez mexer aqui na altura, então às vezes não compensa porque ele mexeu proporcionalmente nos 4 lados. Vou fazer de novo, vou clicar em uma das arestas aqui, vou clicar numa outra, pressionando o Shift, eu vou voltar aqui para 80, 85, que é o que era. E agora ele ainda está aqui com 5. Eu também posso fazer individualmente, né? Que é o que a gente fez no início. Primeiro troquei um lado e depois troquei o outro. Então essa vai ser a nossa base. Vou colocar a imagem aqui para a gente ver a nossa base. Depois dessa base, eu tenho agora a mesma forma aqui dentro, só que ela rotacionada. Então vamos duplicar essa forma. Como que eu duplico? Vou selecionar a minha forma. Eu cliquei, ela fez a base aqui em cima, está selecionada. Na parte do menu do lado esquerdo, do lado da lixeira, eu tenho a parte aqui de duplicar. Então, o atalho é o Ctrl D, conforme ele está mostrando ali, duplicar e repetir. Anote isso que vai ser muito importante nas aulas futuras. Os projetos futuros a gente vai usar essa parte do repetir. Então, eu vou apertar aqui, ele fez ali o Ctrl D. Deixa eu ver se realmente fez a forma. Eu vou puxar um pouquinho para o lado. Ele fez outra forma. Eu vou mudar aqui em cima a cor, vou clicar aqui na parte do sólido, em cima da cor vermelha que está, e vou mudar para amarelo. Só para a gente perceber que nós temos duas formas. Nós temos duas formas aqui agora. Eu vou rotacionar essa forma.
eu posso, deixa eu colocar um pouquinho mais para cá para vocês visualizarem. Eu vou clicar no meu objeto e eu tenho aqui que eu posso rotacionar ele de um lado, posso virar ao outro lado ou posso simplesmente girar no mesmo eixo. Então eu vou girar aqui no mesmo eixo, vou começar a puxar, ele está girando e ele vai ficar aqui com 45, que é o que eu quero. E a nossa forma ela está grande. Então, como ela está grande aqui, eu vou diminuir. Só que agora eu vou diminuir visualmente. Eu vou clicar em um desses pontos. Pode ver que, mesmo com a nossa forma girada, nós giramos ela. Ela continua mostrando a forma do nosso quadrado ainda. Ele tem os mesmos tamanhos, né? Em ambos os lados. Então, eu vou clicar em um lado. Vou pressionar o Shift e vou começar a diminuir. Então, eu estou diminuindo, diminuindo. A minha forma está aqui. Eu posso levar essa forma para cima. Como que eu faço isso? Com a minha forma selecionada, eu tenho essa setinha aqui preta. Essa seta preta diz que eu consigo movimentar a minha forma para cima e para baixo. Ok, ótimo. Ele ainda está pegando nas pontas, então eu ainda vou selecionar a minha forma e vou continuar diminuindo um pouco com o Shift. Eu estou fazendo ele manualmente, visualmente, mas nós vamos agora colocar tamanhos exatos. Então aqui está a nossa forma. A altura também nós mexemos, então aqui está com 3,17, eu vou colocar 5 para ficar com a mesma altura do anterior. Vamos ver como ficou aqui a lateral. Essa lateral ele está com 76,25. Nós vamos colocar aqui um valor exato para ficar mais fácil para depois imprimir, para ter uma proporção adequada. Então aqui está com 76, eu vou diminuir para 74. Vou fazer isso do outro lado também, 74. Como eu diminuí em ambos os lados manualmente, aqui o valor de 5 ele não afetou. Então, vamos olhar a nossa imagem. Eu tenho aqui uma distância, está bem interessante, acho que já está bom aqui. Ou se você preferir, você pode diminuir um pouco também. O que nós vamos fazer? Nessa imagem, nós vamos arredondar os cantos. Quando usar aqui a parte de raio, ele vai arredondar tanto os cantos como a parte de cima também. Então aqui também, nessa quina, ele vai arredondar a nossa forma. Eu vou começar aqui, puxar a parte do raio. Você vai perceber que ele arredondou tanto os cantos como essas quinas também. Nesse momento, eu quero deixar dessa forma, mas eu vou deixar aqui com valor exato, 1,5, que é o que eu quero. Então, eu já tenho aqui essa forma arredondada aqui, a quina. Na parte de baixo também ele arredondou. Nós não vamos fazer isso para essa forma, senão ele vai arredondar aqui embaixo e na hora da impressão vai ter um pouco de dificuldade para imprimir esse objeto dessa forma, mas esse sim. Então, agora tem uma parte bem interessante. Será que o nosso objeto está alinhado? Eu posso visualizar aqui na parte superior. Eu voltar aqui, eu tenho a frontal, esquerda, direita, superior, que era essa daqui. Então tem a minha parte superior. Eu vou até puxar ele um pouquinho para o lado. Ó. Será que ele está alinhado? Eu desalinhei ele aqui para a gente conseguir alinhar. Vou clicar nessa parte neutra, onde não tem forma nenhuma. Vou clicar, segurar o mouse e tocar nas duas formas. Quer dizer, selecionou os dois objetos. Olha. Cliquei fora, arrastei, tocou nos dois objetos. Fazendo isso, a ferramenta de alinhar ela vai ser habilitada. Caso você esteja selecionando só um objeto, ela fica desabilitada. Então, eu preciso de dois objetos selecionados, ela ficou habilitada. Vou clicar na parte do alinhar. Ele vai mostrar alguns eixos. Eu coloquei da forma superior, que vai ficar bem interessante para a gente alinhar. Então, primeira coisa, eu quero alinhar no meio. Quando eu paro o mouse sobre esses pinos, essas bolinhas, ele mostra onde vai ficar o desenho. Então aqui a minha forma amarela ela está um pouquinho para baixo, ela vai subir. Você consegue ver que ele faz uma linha aqui. Subiu, ficou no centro. Qual vai ser o outro centro que eu quero? Esse daqui. Então está no centro da forma vermelha, esse pino. Pode ver que aqui também teria o centro da forma amarela. Não é o que nós queremos. Nós queremos aqui da forma vermelha. Então vou parar o mouse aqui na forma vermelha nesse pino, cliquei, ele já alinhou. Então agora está alinhadinho a nossa forma, temos certeza disso. Vou clicar com o botão direito do mouse e vou voltar aqui na visão que eu quero. Agora a gente já vai mudar um pouquinho. Temos que fazer esse furo aqui.
Para fazer esse furo, primeiro eu vou duplicar essa forma. De novo, você pode usar o atalho, Ctrl D, ou clicar aqui no atalho rápido. Vou deixar ele aqui ao lado. O que eu vou fazer? Eu vou pegar essa forma, vou mandar ela alinhar ali o meu plano de trabalho, a mesa. Ele praticamente desceu ali no mesmo nível, ó. Desceu no mesmo nível do meu outro objeto. Eu quero subir essa forma um pouco. Então a nossa base aqui vermelha, ela tem 5. A nossa base amarela também. Então eu vou clicar aqui na setinha que já fizemos, vou começar a puxar, ele vai mostrar quanto eu estou subindo. Nesse caso, eu vou subir 2,5, que vai ser metade, para a gente fazer o furo. Então aqui 2,5. E agora nós vamos furar essa forma. Essa forma amarela vai ser a nossa faca, vamos chamar assim, para perfurar a nossa base. Então vou selecionar a forma amarela, vou clicar aqui na opção orifício, essa parte aqui transparente, ele vai transformar a nossa forma que é sólida em uma forma que pode ser usada para cortar qualquer objeto aqui no Tinkercad. Então cliquei nessa forma. Você pode ver que ela já faz aqui, já fica transparente, mostrando o resultado final. Então vou selecionar de novo as duas formas e vou clicar na palavrinha aqui, grupo, ou Ctrl G, ou agrupar. Então vou clicar, ele vai perfurar a nossa forma. Se você fizer isso e por algum motivo, olha, fiz isso errado, não era para fazer dessa forma, eu quero descer mais um pouquinho, quero deixar com 3, não precisa fazer Ctrl Z. Você seleciona a sua forma, volta aqui nos menus e eu tenho um desagrupar. E aqui eu poderia mexer. Ah, eu quero deixar ele com 3, eu poderia subir mais um pouquinho ou voltar ali do 0. Seria mais fácil começar a subir, eu quero deixar ele com 3 e ficar mais para cima. Ok? Eu vou deixar ainda com 2,5 como estava e vou perfurar. Simplesmente agrupar, voltou a ler minha forma. Vou pegar agora essa forma aqui amarela, volto ela aqui ao meio e também vou diminuir um pouco. Vou diminuir agora em um lado e depois o outro. Vou deixar esse daqui com 50. Do outro lado também 50. E vou alinhar a minha forma agora. Vou selecionar os dois. E no menu alinhar. De novo, se você quiser deixar da forma frontal, fica mais superior. Fica mais fácil. Vou alinhar um. Depois alinhar o outro. Então agora está alinhadinho. De novo, essa é a nossa base. Quanto ela tem de altura? 5, porque nós mexemos aqui manualmente, não mexeu em nada na nossa forma. Vou mandar ele descer. Ele vai ficar na mesma direção aqui do nosso objeto. Então vai ficar retinho, por isso que a gente fez uma cópia do nosso objeto. Vamos aqui para a nossa foto. Então, esse daqui ele tem um chanfro nos cantos. Eu vou deixar ele do jeito que está, não vou fazer chanfro nessa peça. Só vamos colocar aqui esse texto. Ou poderia colocar aqui a sua marca no seu objeto. Antes disso, vamos selecionar o nosso porta-copo. Vou na opção de novo agrupar, Ctrl G. Ele agrupou. Aqui as cores você não precisa se preocupar. Se você não gostar da cor que ele deixou, você pode deixar aqui uma cor neutra para ficar mais fácil. A forma que você quiser. Vamos já usar a ferramenta de texto. Ela está aqui ao lado. Então está aqui a ferramenta de texto. Eu vou clicar na ferramenta de texto, arrastar ela aqui para o meu plano de trabalho. Já vou digitar aqui o nosso texto. Então selecionei o texto. Aqui em cima vou apagar. Vou colocar 3D. A fonte que eu vou utilizar vai ser essa fonte mesmo. Você poderia usar o seu logo, usar uma outra fonte de outro software. Mas aqui vamos usar essa mesmo. Eu vou deixar aqui com 2 de altura. O tamanho, eu vou deixar aqui... Deixa eu ver, eu vou diminuir visualmente aqui o tamanho. Fica mais fácil. Depois eu volto ele para 2. Deixa eu subir aqui. Tem que ser um pouco menor, que é só a nossa marca aqui do lado, a nossa assinatura. Eu vou deixar ele um pouquinho mais do que aqui, 10, aqui 9 milímetros, só para não falar centímetros. Aqui a altura vai ficar com 2 milímetros aqui de altura. E o que eu preciso fazer aqui? Eu vou descer esse texto, vou ir descendo, descendo. Ele vai começar aqui a pegar
na nossa base. Você pode até alinhar ele um pouquinho aonde você achar melhor aqui para não ficar muito na beiradinha. Eu vou subir esse texto aqui, ele está rente à minha forma. Então eu vou subir ele um pouco, olha, ele ficou 1, quer dizer, nós temos 2, ele tem 2 milímetros, eu vou deixar ele 1 para baixo. Vou transformar esse texto em orifício, vou selecionar os dois e agora eu vou agrupar. Aqui ele vai fazer a nossa marca, vai furar aqui a nossa plataforma. Já temos aqui a plataforma da nossa base do copo. Já temos aqui a nossa marquinha aqui do lado com o nosso texto. Agora podemos exportar. Vamos exportar esse arquivo. Então vou selecionar aqui meu arquivo. Vou na opção exportar. Aqui na opção exportar, ele tem outras opções para a gente exportar. Mas no nosso caso, nós queremos exportar, já para mandar para a impressora, aqui na opção STL, .stl. Então vou clicar em STL, ele já vai fazer aqui a exportação. Ele já exportou aqui o meu arquivo. Eu vou abrir esse arquivo já no meu fatiador para verificar o tempo de impressão e como seria para imprimir. Ok, já abriu aqui no fatiador que eu estou usando. Já temos a nossa peça para poder imprimir. Vamos ver como ela vai ficar. Eu não vou mexer em nada aqui do perfil de impressão nesse momento, mas vou fatiar. Ela levaria ali 43 minutos o tempo total. Eu tenho aqui o tempo de preparação, que a impressora vai fazer a calibração, vai fazer a parte de corrigir o filamento, né, puxar o filamento. E aqui eu tenho todas as camadas. Você poderia mudar aqui as camadas e ter o seu projeto aí perfeitinho, seu porta-copo. Ok? Deixa aí nos comentários, se inscreva no canal se você gostou desse conteúdo. Vou gravar outros conteúdos, outras peças para a gente criar os nossos próprios produtos aqui 3D. Mas se inscreva no canal, deixa o seu like. E se tiver alguma dica, tiver alguma sugestão, algum projeto que você queira ver aqui no Tinkercad, pode deixar nos comentários que eu vou responder todos os comentários, tá bom? Até mais, valeu, tchau, tchau.